Continuação das aulas sobre o regime de metas de inflação. Nós falamos na aula passada que é a política monetária atuada que se realiza atualmente no mundo inteiro, com variedades, que ela começou, mas ela tem uma base, inicialmente, como muitas coisas da economia, ela tem uma base empírica. Ela começa em 1990, na Austrália ou na Nova Zelândia, e se torna o modelo correto para se fazer política monetária. O objetivo é a política monetária passa a controlar, passa a atuar através da taxa de juros, que pode ser chamada de básica, que nos Estados Unidos são a taxa do Fed Funds, e no Brasil a taxa Selic. Imagina-se que fixando esta taxa de juros básica, fixa-se a quantidade de moeda. Aqui está a demanda de moeda, taxa de juros, demanda de moeda. A política anterior, vamos dizer, dos monetaristas, fixava a quantidade, esta política fixa a taxa de juros. E, consequentemente, imagina-se ou teoriza-se que, fixando a taxa de juros, fica fixada a quantidade de moeda. Eu argumentei que o conceito de moeda é um conceito que perde a relevância, ele é M0, M1, M2, etc. Quer dizer, há várias definições de moeda, porque com o desenvolvimento do mercado financeiro, com a globalização financeira, a desregulamentação financeira, o conceito de moeda estrito, que era usado nos anos 45, 80, perde significado. Então, M0 é a base ou é uma moeda, essa aqui, papel, moeda e poder do público. M1 é a definição de livro-texto que nos orienta, papel, moeda e poder do público, mais depósitos à vista. M2, papel, moeda e poder do público, mais depósitos à vista, mais depósitos de poupança. Vai se ampliando, portanto, a ideia de controlar a quantidade de moeda perde a sua eficácia, a sua significância. Então, a proposta do regime de metas de inflação é controlar a taxa básica. Além disso, ela tem que ter, o Banco Central tem que seguir uma regra clara e anunciada. No caso, a regra de Taylor, a taxa do Fed Funds deveria ser 0,04 mais 1,5 da inflação atual, menos 0,02, que é a meta, mais meio do YT menos o Y potencial. Essa regra é o resultado de uma análise empírica
sobre como o Banco Central americano, o Federal Reserve, fixou taxa de juros num período em que foi bem sucedido. As características desta regra: há uma reação maior quando a taxa de inflação corrente se eleva, a taxa de juros nominal se eleva mais do que isso, leva uma vez e meia a mais, com o objetivo de aumentar a taxa de juros real. Você tem que aumentar mais do que a taxa de inflação atual, né? Você tem que dar um susto na taxa de juros nominal para elevar a taxa de juros real, para que a demanda agregada caia e a taxa de inflação comece a se reduzir. A outra característica é que o Banco Central tem um só objetivo, que é estabilidade do valor da moeda. Isso nos países que adotam explicitamente o regime de metas de inflação. O Federal Reserve não afirma isso. Esse regra de comportamento é função da taxa de inflação corrente, mas é também função do desvio do produto corrente com relação ao produto potencial. Eu mostrei uma forma de calcular o produto potencial. Aqui está o PIB verdadeiro, né? O produto potencial pode ser calculado, por exemplo, juntando os picos desta função. Isto aqui é o gap do produto potencial. É quanto poderia ser produzido e não foi. Então, havendo essa distância, essa fórmula aqui vai ser atenuada, a taxa de juros vai aumentar menos. Mas o objetivo dele é a estabilidade. Ele tem que olhar para a taxa de inflação. A fórmula proposta por um outro economista para a Inglaterra é a taxa de juros é 1,5 vezes a taxa de inflação esperada. Tá certo? E a forma de anunciar a taxa de juros que o Banco Central vai praticar é uma forma que exige transparência. O Banco Central revela o seu modelo, o modelo tem uma curva IS, tem uma equação de preços, como é que é o nível geral de preços, seus componentes. A LM é substituída pela regra de Taylor. E esse modelo é revelado. E o Banco Central se reúne, a diretoria, no caso do Brasil, a diretoria do Banco Central se reúne, discute as informações disponíveis, toma uma decisão sobre a taxa de juros Selic, que é a taxa de juros que ele usa para descontar títulos públicos de curto prazo, é a taxa básica, e explica, imprime uma ata que ele divulga a todos. Então, o objetivo da transparência é perseguido religiosamente. Então, há uma liturgia na fixação da taxa de juros. Essa é a política monetária contemporânea no Brasil, como eu já disse, na Austrália, na Nova Zelândia. Na América Latina, o país que é sempre o bom menino da América Latina é o Chile, que é sempre conservador e segue as regras
convencionais internacionais. Então, o Chile é o primeiro a adotar regime de metas de inflação no Brasil, na América Latina. O Brasil adota em 99, após a desvalorização cambial de 99. Sai o presidente Gustavo Franco e assume o novo presidente, Armínio Fraga, que ao assumir já anuncia: eu vou adotar o regime de metas de inflação. E esse anúncio é recebido com aprovação e aplausos de todo o mercado financeiro. Essa é a boa regra, segundo o mercado financeiro, de política monetária, de fixação da taxa de juros Selic. Desde então, em 1999 até 2012, portanto, há 13 anos, o Banco Central, se comporta como previsto pelo regime de metas de inflação. Além de o Banco Central se preocupar exclusivamente com a taxa de inflação, ele afirma isso, há um pudor internacional no Chile, na Nova Zelândia, no Brasil. Todos os países que adotam o regime de metas de inflação anunciam que não intervêm no mercado cambial. Intervir no mercado cambial, ou seja, tentar controlar a taxa de juros e a taxa de câmbio, é considerado, já que nós falamos em liturgia, num ato profano. As autoridades do Banco Central, quando reunidas em congressos, em seminários, afirmam: não, na taxa cambial nós não intervimos. Faz parte dessa liturgia. É como se dissesse: os católicos na igreja não vão de chapéu, os judeus vão sempre de chapéu. Não pode ir na missa ou na sinagoga de bermuda, tem que ir de calça comprida. Aliás, pode ir de bermuda. Não pode ir com muito decote, as mulheres. Não pode assobiar. Então, o Banco Central brasileiro, chileno, americano, australiano, neozelandês, afirmam: nós não operamos no mercado cambial. A taxa cambial é flutuante e determinada pelas forças de mercado. Para ilustrar com um caso pitoresco, eu tomei parte de uma reunião de diretores de Banco Central de vários países da América Latina, mais 2 economistas americanos, sobre política monetária. Eu era apenas o coordenador do seminário. Todos os diretores de Banco Central faziam essa afirmação, eu diria, como bons alunos, prestando contas aos professores. Não, nós não mexemos na taxa cambial. Não, aí estava o Brasil, 2004. Em 2004 ele não intervia, mas em 2002, 2003 interviu um bocado. Estava o Brasil, o Chile, a Colômbia, a Bolívia, todos PhDs, diretores de Banco Central, todos dizendo: não, nós não mexemos na taxa cambial. A taxa cambial é livre. O Banco Central da Colômbia disse: não, nós intervimos por razões de segurança nacional. Como é dólar, está associado ao mercado de drogas, então o Banco Central intervém na taxa cambial do peso colombiano com relação ao dólar por razões de segurança nacional. Não sei bem como é que é essa explicação, mas é como se ele dissesse: eu não vim à prova, mas eu trouxe uma justificativa médica, né, para o professor. E os 2 americanos eram ex-professores ou alunos de Chicago, da Universidade de Chicago. E reagiram assim: isso tudo é uma grande besteira. Bem na linha dos professores de Chicago, uma forma polêmica e provocativa.
e argumentaram usando um gráfico de uma curva de demanda e uma curva de oferta. Outra característica dos professores de Chicago. Eles não usam ISLM, modelos complicados. Um aluno ou um professor de Chicago começa com uma curva de demanda e uma curva de oferta. E disse o seguinte: não há problema nenhum com o mercado cambial internacional, o não sistema funciona muito bem, porque os Estados Unidos querem ter déficit e a China quer ter superávit, então não há por que se preocupar. Estou dizendo isso para mostrar que a aderência ou adesão ao regime de metas de inflação é uma adesão que tenta, em primeiro lugar, dar regras claras para a política monetária, que não surpreendam o mercado. Segundo, que sejam críveis, como no período do padrão ouro, que todo mundo acredite que o Banco Central anuncia uma ação e toma essa ação. E essa ação tem um objetivo conhecido por todos, que é a estabilidade. É o segundo ponto. E terceiro ponto, a transparência visa dar credibilidade e visa atenuar o imenso poder que os bancos centrais do mundo inteiro têm sobre a política econômica sem que sejam autorizados ou controlados pelo Congresso. É um poder discricionário. O presidente do Banco Central é escolhido pelo Senado, aprovado pelo Senado, no Brasil e nos Estados Unidos, mas o poder que o Banco Central detém é muito mais importante do que o poder do ministro da Fazenda, né? No Brasil há uma reclamação permanente que o Banco Central não é independente do ponto de vista jurídico. O mandato do presidente do Banco Central no Brasil ainda não é fixado, ainda não tem um período fixo, que ele pode ser demitido do ponto de vista formal. Ele também pode ser demitido do ponto de vista prático, mas não há garantia formal. Nos Estados Unidos há essa garantia de independência. Esse é um assunto que perdeu importância no Brasil, mas foi um assunto muito quente, muito importante no passado, recente. E quando um radialista ou um jornalista começava a se indignar com alguma coisa que estava acontecendo no Brasil, dizia: é preciso fazer reformas, que ele não dizia quais são, e dar finalmente independência para o Banco Central. O ideal seria haver uma harmonia entre política monetária e política fiscal. O pensamento econômico é, em geral, um pensamento conservador. E, em geral, tirando Marx, o Keynes, que era vamos dizer, um revolucionário para os conservadores, o pensamento econômico é um pensamento conservador. Só que nós agora estamos, há muitos anos, há 22 anos pelo menos, 25, estamos num período conservador do período conservador. Qual a característica desse período conservador entre nós conservadores? A melhor forma, qual é o lema? A melhor forma de organizar a sociedade é o mercado. Cada um por si, Deus por todos, preços, cada um toma decisões individuais. Cada cruzeiro ou cada real é um voto nas decisões públicas. A alternativa é essa, o controle dessa vida organizada pelo mercado é o controle político. Cada cabeça e não cada real, um voto, que é o sistema político. Mas o sistema político é acusado de ter acusado, estou falando entre aspas, de ter um horizonte muito curto, ou seja, de pensar na próxima eleição. E, portanto, condicionaria a política monetária, que é, entre aspas, técnica, tem uma boa fórmula para ser implementada, ele, com a preocupação eleitoral, desvirtuaria. Então, por isso que o Banco Central precisa ser independente. Não é coisa para político, é coisa para especialistas, 5, no caso do Brasil. Certo? Isso não é recente.
no Brasil é recente, vamos dizer, posterior a 1994, que esse pensamento virou realidade. Mas no mundo é uma coisa mais antiga, né? O ouro, o padrão ouro tinha o mesmo objetivo. Dinheiro não é para o político brincar, tá certo? Então é o ouro que é o objetivo, é a moeda que deveria ser usada. O Friedman passa, em todos os seus artigos, ele menciona que a melhor forma de financiamento para o governo, para o político, não para o governo, é a inflacionária. Por quê? Porque ele realiza gastos sem autorização do Congresso, em primeiro lugar. E segundo, sem dizer que o gasto está o benefício do gasto está associado a um custo, que é o imposto. Porque o imposto estaria disfarçado na emissão monetária. Esse é o diagnóstico tradicional da inflação. Tá certo? Então, o Banco Central que conduz a política monetária tem que ser independente. Me parece que são argumentos decorrentes de uma tentativa de isolar ou de dar força apenas para o mercado contra a política, né? Mas é assim. E agora é mais assim do que costumava ser. Agora, não estou falando agora no Brasil, agora no mundo, né? E como controlar a política monetária, a última palavra, até agora, é o regime de metas de inflação. A justificativa para esse regime de metas de inflação, que é a justificativa teórica, é a forma pela qual nós estamos organizados. Nós, que eu digo, é todos vocês, a Nova Zelândia, sem dúvida, o Chile. A economia capitalista, no ano 2012 e muitos anos atrás, ela é refém do sistema financeiro. O Bagehot, economista clássico, dizia: desconte, sempre desconte. Se o banco está com problema, desconte. Certo? Essa é a solução preferencial, para usar a linguagem do CNBB. Salvar os bancos. Porque quando não salva, você cria um problema para todo mundo, além do banco. Ou do banco nem passa por esse problema. Por isso que eu disse, na aula do que é dinheiro, o dinheiro é um mito. É uma realidade, ou uma convenção, uma instituição que não pode ser, cuja história não é real, não é verossímil. É como no padrão ouro. Não, a sua moeda vale ouro. Quando ele funcionava bem, vale ouro porque ninguém era chamado a trocar, né? Ninguém ia ao extremo de trocar o dinheiro pelo ouro. Porque o ouro não seria capaz, a convertibilidade para o ouro não seria bem sucedida. Tá certo? E ela tem um discurso que acompanha a moeda, que é um discurso não transparente. Faz questão de falar da transparência porque não é transparente. É um discurso de especialistas. Eu estou treinando vocês, pelo menos a nível de graduação, como especialistas, como sacerdotes do mito. Tá certo? E ele é mito porque ele é apresentado como, olha, é natural que seja assim. Certo? O dinheiro é o ouro é o dinheiro é ouro porque é natural que seja o ouro. Nós controlamos a política monetária através da taxa de juros porque essa é a forma natural de controlar. Certo? Você não vai, o discurso do conservador ou do defensor do regime, deste e de outros, fala, vocês não vão querer inventar a roda de novo. De fato, a nova roda não foi inventada. Não somos a economia, sociedade, da forma como ela está organizada nos últimos 250 anos, é refém do dinheiro. O Polanyi, antes de entrar, o Polanyi, no seu livro Grande Transformação, vale a pena ler, eu já citei, é um economista dos anos 40, 50, já falecido, que faz estudos de do que ele chama antropologia econômica. O objetivo dele é mostrar que
que as hipóteses com que nós trabalhamos, não saciedade do consumidor e escassez, que nós tomamos a prioristicamente como verdadeiras, a teoria econômica é construída a partir da hipótese de que o consumidor é insaciável e existe uma escassez de bens e serviços. São os dois pilares do pensamento econômico, duas hipóteses fundamentais. Ele estuda várias sociedades onde isso não é verdade. Tem uma tese de uma menina, uma moça da faculdade, mestrado, que ela fala de uma ilha, sempre no Pacífico Sul, onde não há a noção de escassez. Ele está então dizendo, não é, esse mundo não é o único, né? Não é natural como nós dizemos. Né? Ele é uma forma de organização social, pode ser a pior, a melhor, a média, mas é uma forma de organização social, entre outras, e com uma certa existência curta, 300 anos nós estamos falando, 400. Né? O mundo tem, a Terra tem 14 bilhões de anos.